ou na tentativa de penetrar, mas não na masturbação ou no sexo oral e assim por diante. O paciente pode, ainda, relatar uma dificuldade diária no ato sexual ou em todas as situações mencionadas anteriormente, mas o mesmo percebe uma ereção normal durante a noite ou pela manhã, ao acordar. Tal fato, seguramente, exclui qualquer possibilidade de uma causa orgânica, pois demonstra que sua ereção ocorre em situações em que, provavelmente não se cria uma expectativa em obtê-la ou, até mesmo, fora do estímulo sexual. Pare de dar dinheiro para companhias farmacêuticas como a Pfizer, que ganham bilhões de reais se aproveitando da sua situação vergonhosa e que seu uso de seus medicamentos pode causar a depressão. Acompanhe agora um pouco mais sobre o milagre do método do turbinando o desempenho sexual funciona e garanta ter suas ereções novamente para toda a vida, resolvendo seu problema de ereção em 48 horas e sem a necessidade de repor testosterona. Durante o sono, o homem pode ter ereção sem que esteja tendo um sonho erótico. Essa ereção se dê apenas por estímulos neurológicos e muitas vezes não percebidos durante o sono. E pela manhã, ao acordar com a bexiga cheia, também tem estímulos neurológicos que provocam sua ereção. De acordo com uma pesquisa realizada e divulgada recentemente pela Sociedade Brasileira de Urologia, SBU, com homens com idade entre 40 e 69 anos e em vários estados do Brasil, 59% destes homens relatam que já tiveram ou têm algum problema de ereção durante o ato sexual. No Brasil, a doença já acomete cerca de 30% da população de homens em idade economicamente ativa, isso representa cerca de 15 milhões de homens. Os dados são ainda mais preocupantes. Somente um médico pode dizer qual o medicamento mais indicado para o seu caso, bem como a dosagem correta e a duração do tratamento. Siga sempre as orientações do seu médico e nunca se automedique. Não interrompa o uso do medicamento sem consultar um médico antes e, se tome-lo mais de uma vez ou em quantidades muito maiores do que a prescrita, siga as instruções na bula. Na maioria dos casos a causa é de origem psicogênica, ou seja, interferência de fatores emocionais e psicológicos, como insegurança em relação ao desempenho sexual, receio de não satisfazer a parceira, estresse, cansa-o, preocupa os familiares, financeiras e profissionais dentre outras. Normalmente quando o homem apresenta pela primeira vez uma dificuldade de obter ou manter a ereção durante o ato sexual, o fato o faz se sentir ansioso e esta ansiedade o impede de se entregar totalmente às suas sensações eróticas, tornando-o um mero observador do seu próprio desempenho sexual. Assim, a cada relação, atenha diante da possibilidade de obter ou não uma ereção ou de conseguir mantê-la, aumenta ainda mais a possibilidade da mesma não ocorrer. Quando há suspeita de uma causa orgânica, se faz necessária a avaliação com um médico urologista/andrologista para avaliar qual o tipo de abordagem e tratamento podem ser sugeridos. No entanto, por meio de uma primeira consulta com um terapeuta sexual é possível perceber se pode estar ocorrendo uma causa orgânica para a disfunção erétil. Por exemplo, é muito comum um homem apresentar dificuldade de ereção ou de mantê-la com uma determinada parceira, mas não com uma outra em uma determinada situação. Após ser detectada a impotência sexual através de um diagnóstico clínico, existirão vários recursos para tratamento. Dentre esses recursos, tem-se psicoterapia, reposição hormonal após os 45 anos de idade, álcool em gel, prótese, géis e cremes e enrijecimento por sucal. Dificuldades em obter ou manter a ereção podem ocorrer em qualquer fase da vida de um homem.
Até hoje, as soluções encontradas pelos homens que sofrem com a disfunção ao comprar Viagras, Cialis e Levita, remédios para problema de ereal, gastar em média R$ 6.000 com tratamento de reposição hormonal e que não tem resultados garantidos ou em casos mais graves, apelar para a cirurgia que custa mais de 40.000,00 cifrão. Todos esses métodos tradicionais têm um custo muito elevado e não garantem resultados. Causas: a impotência sexual está relacionada a diversas doenças e tratar a disfunção envolve obrigatoriamente a descoberta de sua causa. Um dos exames realizados para detectar a disfunção erétil e a avaliação física global, teste de intumescência peniana noturna, realizada com auxílio de equipamentos específicos. Como todo homem tende a ter ereal dormindo, o aparelho mede a sua qualidade e a quantidade durante determinada fase do sono. Agora vem a notícia boa. Que tal se eu te dissesse que tem uma forma completamente natural de conseguir ter e manter ereoes, independente de sua idade ou problemas do organismo, gastando apenas com 30,00 em alimentos naturais? Maravilha, NE. Nessas duas situações a ereal não se dê por estímulos sexuais e sim apenas por estímulos neurológicos, indicando então que a sua resposta orgânica da ereal este preservada. Com isso e afastada qualquer possibilidade de uma causa orgânica, constatando-se, então, que a dificuldade de ereal se dê em situações de ansiedade, tensão, receio de não conseguir ter ereal, fatores relacionados a causas emocionais e psicológicas. A disfunção erétil pode, também, ser uma causa ou consequência da ejaculação precoce. Esse e o milagre do método do turbinando o desempenho sexual, que já ajudou mais de 18.921 pessoas em todo o Brasil a retomar suas ereoes de forma natural e super barata. Disfunção erétil ou impotência sexual e a incapacidade de iniciar e de manter uma ereal em, pelo menos, 50% das tentativas durante a relação sexual. Quando esse indivíduo procura um auxílio médico e detectada uma causa orgânica, normalmente foram instaladas insegurança e ansiedade consequentes das repetidas falhas eréteis. Assim, a sua autoconfiança e autoestima se encontram abaladas, fazendo com que, mesmo depois de sanar a causa orgânica, o problema possa persistir. E dessa forma, mesmo quando existe causa orgânica, a interferência psicológica também passa a existir. Um método menos popular são as angioes intracavernosas, dentro do corpo cavernoso do pênis, que aumentam o fluxo sanguíneo das artérias, diminuem o calibre das veias e relaxam a musculatura local, produzindo a ereal. O exame é feito no consultório médico e o remédio fazenda é feito em 10 a 20 minutos. Quem tem problemas psicológicos responde positivamente a este exame. Um homem com essa disfunção, com o passar do tempo pode vir a desenvolver um quadro de impotência sexual e vice-versa. Dentre as causas psicológicas mencionadas como ansiedade e preocupa-os com o desempenho sexual, também se encontram causas mais profundas como dificuldades intrapsíquicas inconscientes e do próprio relacionamento conjugal. Todos esses fatores devem ser avaliados nas consultas para que possa ser sugerido o tratamento através da terapia sexual. Não é raro esse indivíduo passar a evitar situações em que a relação sexual é possível, pelo medo de não conseguir ereal. Geralmente, as causas orgânicas são presentes em homens acima dos 50 anos e estão relacionadas a desequilíbrios hormonais, causas vasculares, neurológicas, diabetes, uso abusivo de álcool ou outras drogas e até mesmo ao uso de alguns medicamentos que podem comprometer a ereal. No entanto, mesmo em homens acima dessa idade, pode não ocorrer uma causa orgânica e sim, psicológica.
Se as areoes espontâneas forem satisfatórias, significa que o sangue chega ao pênis e corretamente represado. O distúrbio, portanto, tem fundo psicológico. Outro recurso usado para o diagnóstico da disfunção eretil e o ecodoppler peniano, utilizado para medir o fluxo arterial e identificar eventuais obstruções arteriais penianas.